ele é dividido em algumas partes, em umas 3 ou 4 ou 5 partes. A primeira parte vai falar sobre isso. Aqui tem um texto de Judas, capítulo 3. Em Judas 3, aliás, no capítulo 3, Judas 3, no verso 3, ele diz assim, ele escreve e diz: eu senti necessidade de vos escrever. Eu quero exortar vocês, é o que Judas está dizendo, para que vocês pelejem pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Aqui, nesse texto, precisa ficar claro para a gente uma coisa, quem sabe duas. Judas diz assim: olha, eu preciso escrever para vocês, porque existe algo que não é fácil de se manter. E o que não é fácil de se manter? A fé. Aqui Judas está se referindo não à fé, no sentido assim, eu creio em Deus, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode realizar coisas grandiosas na minha vida. Não. Quando ele usa a palavra fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, ele se refere à doutrina. A gente precisa batalhar para manter a doutrina que foi dada para sempre aos santos. Deus tem uma doutrina. O Senhor Jesus diz assim, que se você quer saber a vontade de Deus qual é, a primeira coisa que você tem de fazer é conhecer qual é a doutrina. Hoje em dia, aqui no PDF, você está acompanhando aí, nós ouvimos expressões mais ou menos assim: não importa o que você crê, conquanto que seja sincero. Quem já ouviu isso aqui? Acredito que todo mundo já ouviu isso. Não importa o que você crê, desde que você seja sincero. Também as pessoas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos levam a Deus? Não importa, você está ali na sua igreja, eu estou na minha, eu estou fazendo do meu jeito, é o jeito que eu acredito, e no final das contas tudo leva a Deus. Parece aquele provérbio que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Será que realmente é assim? Então, a religião do século XXI é essa. Não importa o que você crê, importa o que você crê. Não importa o que você crê, seja sincero. Não importa do jeito que você crê, Deus vai aceitar de qualquer maneira. Mas, pelo que Judas aqui diz, no verso 3, a nossa fé requer um conteúdo sólido, para que você possa saber o que é a verdade. João 8,32, né, tem esse verso aqui, diz: conhecereis a verdade. Isso aqui é uma promessa que o Senhor Jesus faz. Conhecereis a verdade. A todo crente sincero, verdadeiro, o Senhor promete que ele deve conhecer, ele irá conhecer a verdade. Então, a questão não é se uma doutrina é bela. Nossa, que doutrina maravilhosa. Por exemplo, arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto é uma doutrina bastante difundida hoje dentro dos meios pentecostais, neopentecostais, que a igreja vai ser arrebatada, não vai ver a grande tribulação. Nossa, que doutrina maravilhosa, né? Não vai ter problema nenhum para ninguém. Antes de acontecer qualquer problema nesse mundo, de aparecer um anticristo, tudo que é ruim, você simplesmente vai estar no céu já. Então ninguém tem o que se preocupar. Então isso é uma coisa muito bom de se falar. É uma doutrina atraente, é impressionante, é popular. Mas a pergunta é, será que é verdadeira? Será que essa doutrina realmente é verdadeira? Então Martinho Lutero, ele dizia assim: que ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, na palavra de Deus, deve ser rejeitado. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, na palavra de Deus, precisa ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então seja uma coisa, nossa, que coisa maravilhosa. Mas se não tiver fundamentado na palavra de Deus, tem de ser rejeitado. E aqui eu vou falar até de um personagem, né, chamado Zé Carioca. O que era o Zé Carioca? É um repetidor, é um papagaio. Tem muitas ideias hoje, dentro do sistema religioso, que as pessoas repetem apenas, sem saber se tem base na Escritura, sem imaginar se aquele procede da palavra de Deus ou não. É aqui, o Zé Carioca. É isso aqui. Então, esse é um personagem que ilustra muito bem hoje, muitas vezes, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, quando você segue uma coisa sem investigar na palavra de Deus, você pode ser comparado a um papagaio que está apenas repetindo os dogmas da religião, sem ter noção se aquilo é verdade ou não, se você não investiga na Escritura. É por isso que a Bíblia fala, em Atos 17, dos bereanos. Quem eram os bereanos? Os bereanos, aqueles que Lucas faz menção a eles, eles eram nobres, né? Eles eram nobres.
Porque eles eram nobres, porque eles examinavam as Escrituras. Atos 17, 11. Todos os dias para ver se as coisas eram realmente assim. Quando Paulo e Lucas foram pregar, eles chegaram naquela região da Bereia, eles pregavam a palavra de Deus e os bereanos iam lá na palavra ver o verso que eles estavam falando. E é isso que nós devemos fazer também hoje, sermos bereanos. Agora, que muitos de nós também passam o tempo e nós vamos deixando esse hábito de lado. E o que é que acontece? Ventos de doutrinas. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui ilustra bem o que acontece hoje dentro do sistema religioso. Aí vem os ventos de doutrinas, começam a soprar os ventos de doutrinas. Efésios 4:14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Criança, ela não raciocina de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma adulta, porque ela é criança também. Então, ela não vai buscar o conhecimento sobre a exatidão das coisas ou não. E Paulo diz em Efésios que nós não devemos ser assim, ser levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. É isso que quer dizer vento de doutrina. É uma onda teológica que existe demais hoje, jogado de lá para cá pelo vento de doutrina. Agora, o que acontece hoje já tinha sido advertido na própria palavra de Deus. A advertência de Moisés, ela se encontra aqui, ó, Deuteronômio 31, versos 24 a 29. Já naquela época, Moisés fez uma profecia e ele dizia o seguinte, olha, para o povo de Israel, vocês estão seguindo a Deus enquanto eu estou vivo, enquanto tem alguém aqui que está sendo usado por Deus para liderar vocês no que é correto. Depois que eu morrer, as coisas vão mudar. E é justamente esse texto aqui, ó, que está destacado de amarelo. Eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. E então este mal vos alcançará nos últimos dias. Veja que essa profecia de Moisés aqui, ele está falando para um tempo muito mais além do que a nação de Israel, como o povo de Deus, como o povo da aliança. Ele diz, este mal vos alcançará nos últimos dias. Ou seja, nos últimos dias, mesmo nos dias agora da igreja cristã, da nova aliança, o que aconteceria, infelizmente, dentro do chamado sistema cristão, do cristianismo? Veja, quando o líder, aquele que está ali como fundamento da palavra, sendo colocado por Deus, como no caso de Moisés aqui, ele é afastado, o que acontece com o restante das pessoas? Eles viram uma manada ali, e eles começam a se corromper. Um corrompe e os outros vão se corrompendo em seguida, porque eles não observam o caminho que foi dado desde o princípio, a chamada vereda antiga. Então a designação aqui, povo de Israel, se refere à igreja de Deus, porque ela deixa de ser uma referência, não é mais única e exclusivamente dos judeus, é uma referência a todos aqueles que creem em Cristo. Então esse é o cuidado. Será que isso aconteceu na história? É claro que aconteceu. E a gente não pode ter esse pensamento romantizado hoje de imaginar que, nossa, tudo quanto se prega hoje dentro das igrejas é do jeitinho que está na Bíblia, porque não é. Não é. Mas tem pessoas que fazem de tudo para defender a placa da igreja dela e deixam de lado o que a palavra de Deus diz. A gente já encontrou várias pessoas assim. Infelizmente tem pessoas assim. A gente aqui, ó, lembra do bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Nós sabemos disso. Série de apostasias que aconteceram com Israel. Israel ouviu o próprio Deus falar lá do Monte Sinai e momentos depois estavam adorando o bezerro de ouro. Lembra de Jeroboão? Jeroboão apostatou também. Os reis de Israel. O cativeiro da Síria. Tudo isso é por causa de apostasia. O próprio Senhor Jesus também disse na época dele que os líderes religiosos haviam substituído o claro, assim diz o Senhor, por costumes e tradições. Mateus capítulo 15, está aqui o texto. Ele diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A gente viu isso lá da última vez que a gente teve o nosso estudo aqui. Então, a adoração que é baseada em doutrinas que não estão fundamentadas na palavra de Deus, ela é uma adoração eminentemente vã. Uma adoração vã é uma adoração que não tem sentido. Então, será que eu aprendi alguma coisa? Será que eu fui ensinado dentro lá da minha igreja, da minha denominação, durante 20 anos que eu fiz parte dela, 30 anos, 40 anos, 50 anos, coisas que são doutrinas de homens? Esse deve ser o principal pensamento
que deve vir na minha mente a partir de agora. Por quê? Se eu sirvo a Deus, se você serve a Deus, se nós servimos a Deus, eu não posso aceitar doutrinas de homens. Por mais que eu goste delas, até. Nossa, eu gosto dessa doutrina, eu aprendi ela a minha vida inteira, interessante, mas por mais que eu goste dela, eu aprendi, todo mundo goste disso, fale disso, quer nisso. Peraí, se não está de acordo com a Escritura, eu não posso aceitar, porque senão eu estou substituindo o Cristo pelo CNPJ. Estou substituindo o Cristo pelo pastor fulano de tal, pelo pastor Beltrano, que está falando uma coisa que não tem a palavra de Deus. Então, esse problema sempre existiu. Existiu na época com Cristo, em Mateus 15, existiu na época com Moisés, e não é possível que eu possa imaginar que isso não exista hoje também. Não é possível. O próprio Paulo, veja o que Paulo escreveu na época dele, Atos 20, 29 a 30. Paulo escreveu assim. Veja que é muito parecido aqui o que Paulo escreve com o que Moisés também escreveu. E Paulo diz, eu sei que depois da minha partida. Veja que Moisés diz, depois que eu morrer, vocês vão se corromper. Aí vem Paulo e diz a mesma coisa. Moisés diz isso com a nação judaica. Paulo diz isso com a igreja primitiva cristã. E tinha um Paulo lá dentro. Nossa, a igreja, um Paulo. Nossa, um homem como Paulo. E tinha um Paulo lá dentro. E mesmo Paulo estando ali, Paulo diz, depois que eu morrer, vão entrar lobos no meio de vocês. O que é que lobo faz quando ele pega o rebanho? Eles vão entrar e eles vão se levantar falando coisas perversas. Olha, já pensou, quem é esse lobo aqui? Esse lobo, ele vai estar fazendo parte da igreja. Não é? Esse lobo não é uma pessoa que vem de fora. É uma pessoa que diz que crê em Deus, que é crente. É uma pessoa que está com a Bíblia debaixo do braço. E Paulo chama de lobo. Porque se fala fora da palavra de Deus, seja quem for, pode ser eu, pode ser qualquer um. É um lobo, é um falso profeta. Está falando fora da palavra de Deus. Se eu quiser defender a pessoa por amizade, se eu quiser defender, eu vou usar um monte de coisas, mas usando a palavra de Deus eu não vou ter como defender, porque a pessoa está falando contra. Então, a partir da morte do último apóstolo, que foi João, a igreja cristã, que é representada lá no Apocalipse, na carta de Éfeso, que é a igreja primitiva, ela vai iniciar então, vai passar por perseguição, mas o processo de apostasia vai vir depois da perseguição. Lá no Apocalipse, nós vimos que fala da igreja lá de Éfeso, depois de Esmirna. Esmirna vai até o ano 313. Até o ano 313, houve as 10 perseguições gerais do Império Romano. Além do Império Romano, tem os judeus perseguindo, mas eles se mantinham ainda firmes, eles estavam coesos na fé. Depois que a perseguição ela diminui, então Satanás vai e joga uma nova tentativa. Qual é a tentativa dele? Tentar vencer a igreja, tirando a pureza dela. E como é que ele vai fazer isso? Através da apostasia. Vejam só uma coisa aqui. A gente faz aqui agora uma relação de mudanças doutrinárias que foram efetuadas pela Igreja Católica, pela Igreja Primitiva, pela Igreja Apostólica. Não era a Igreja Apostólica mais, era a Igreja Católica realmente, dessa época aqui. E isso aqui está bem documentado na história, tá bom? 1650 anos isso aqui acontecendo. Por exemplo, olha aqui. Oração pelos mortos. A igreja primitiva tinha isso? Você vê isso na Bíblia? Será que alguém já encontrou algum texto na Bíblia, lá no livro de Atos, o Senhor Jesus mandando orar pelos mortos? Será que existe algum texto nas cartas de Paulo mandando alguém fazer o sinal da cruz? Não. Mas quando foi que isso começou? A partir do ano 300. Veja bem, ano 300... 13 anos depois a perseguição estava acabando. Mas já no ano 300 já começaram a inventar essas coisas. Oração pelos mortos. De onde é que eles pegaram isso? Eles pegaram isso do contato que eles tinham com o paganismo. Porque muitas pessoas, os helenistas, que eram gregos recém-conversos, pessoas da Ásia, da Eurásia, da região ali, eles se convertiam. Quando eles se convertiam, eles começavam a ler a Bíblia. Nossa, tem uma epístola de Paulo. Vamos ler a Epístola de Paulo. Quando ele lia algumas coisas da Epístola de Paulo, o que acontecia? Ele ia interpretar aquilo ali debaixo das influências que ele viveu a vida inteira lá dentro do paganismo. Lá dentro do paganismo tem oração pelos mortos. Então ele sabia, ele não era mais pagão. Não sou pagão, agora eu creio em Jesus. Eu creio que há um só Deus, o Pai. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas já que eu não posso orar aos deuses pagãos porque morreu, pelo meu parente que morreu, por que eu não posso orar ao Deus cristão porque morreu? Qual é o problema?
Então, é assim que as coisas começam a ser introduzidas e os erros começam a entrar dentro do meio do povo. E Paulo já tinha morrido. Então, no ano 300, por aí, já começou a orar pelos mortos. No ano 300, dia de finados. Até hoje tem um dia de finados. O que é que o povo faz dia de finados? O povo vai lá para o cemitério, o povo vai lá e pega uma vela, vai acender, coloca flores lá, faz oração pelos mortos. Isso vem de onde? Do paganismo, porque a Bíblia diz que quem morre não sabe de coisa alguma e a pessoa morre uma vez só e vem o juízo. Não adianta mais estar orando por ninguém. Mas o camarada lá, que era do paganismo, que tinha vivido aquilo a vida inteira, quando ele chega dentro do cristianismo, aí ele começa com as ideias. As ideias, quem sabe é mais fácil trazer o resto da minha família, eles acreditam nisso. Vamos pegar o dia 2 aí, né, já que eles estão orando lá para Baal, para não sei o quê, qualquer divindade pagã lá, a divindade das florestas que tinha lá no meio lá dos nórdicos, vamos pegar, vamos colocar uma oraçãozinha também para Deus, para Jesus, e eles não vão ver essa religião nova, cristianismo, com tanta raiva, vão pensar que é um negócio mais assim familiar, e quem sabe a gente não traz ele. Então qual é a questão aí? Vamos trazer as pessoas. Mas como é que você vai trazer as pessoas? Fazendo as coisas do mundo. E aí o negócio entrou. Ano 300 aqui, tinha um avô de alguém aqui vivo? Tinha um tataravô de alguém vivo aqui? Claro que não tinha. É por isso que a gente hoje recebe do tataravô, do, sei lá, avô lá de trás, coisas práticas que a gente não sabe nem de onde veio, que se fez a vida inteira. E quando você vai olhar, é uma coisa que não tem a palavra. Vela, 320. Vamos ser mais rápido aqui. Decreto dominical, promulgado pelo imperador romano Constantino. Isso aqui é história, irmãos. Você pode procurar no Google, tá certo? Você pode dar um Google aí no seu celular e você vai encontrar no Google o 7 de março de 321, primeiro decreto dominical promulgado pelo Constantino. Constantino deu uma que converteu. O inimigo foi lá e disse, vou dizer que esse camarada converteu aqui. Vai, Constantino, diz que você se converteu, que você agora é cristão. Constantino, agora eu sou cristão. Aí os cristãos, né? Maravilha, ninguém vai ser perseguido mais. O imperador agora é da nossa religião. Já parou para pensar? Se o presidente ele fosse da tua igreja, nossa, o presidente da minha igreja. O presidente da minha igreja. Maravilha. Agora que o presidente lá, da minha igreja, o que é que ele começa a fazer? Começa a mudar as coisas. E o que é que Constantino faz? Até essa época aqui, 7 de março de 321, isso aqui é história, tá bom? Você pode pesquisar. Os cristãos, o dia de repouso dos cristãos, em todas as épocas, as áreas do império, era no sábado. Tem gente que não gosta nem que se fale nisso. Tem gente que vai vir com um monte de conversa, né, sem fundamento na Escritura, falando de domingo, ressurreição do domingo, no dia do Senhor. Tal. Não tem isso na Escritura. Você vai ver o decreto de Constantino aqui, quando ele começa a fazer a mudança. Primeiro ele diz assim, vamos guardar os 2 dias. Aí eles começam guardando sábado e domingo. Aí passa mais um tempo, até chegar aqui, em 7 de março de 321. Aí Constantino diz, olha, não dá para continuar guardando 2 dias, não. A gente tem a economia, tem as feiras, tem o pessoal que tem que trabalhar, de fazer feira e tal. Então vai quebrar aqui o império. Aí ele vai em 7 de março de 321 e promulga o decreto dominical. Quem quiser uma cópia do decreto dominical do Constantino, é só procurar na internet que vai encontrar. Então, isso está na Escritura? Não. Aí 364, vem o concílio de Laodiceia. No concílio de Laodiceia, você vê que aqui primeiro foi um decreto do Constantino, que era o poder civil. Depois você vai ter um concílio da Igreja Católica em 364, chamado Concílio de Laodiceia. No Concílio de Laodiceia ele diz, não, realmente é o domingo que a gente tem que guardar. Só que aí muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Depois começam a adorar os anjos. Por que a gente está falando disso? Porque a gente precisa abrir a mente. A gente precisa deixar que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que a gente não seja essa pessoa iludida. Tem muita gente, irmãos, que é sincero, que é verdadeiro. Muitos irmãos que nós amamos são verdadeiros, são sinceros, mas infelizmente são muito infantis com relação às coisas. Acreditam em tudo que as pessoas dizem sem mostrar na palavra de Deus. Se eu falo uma coisa e não consigo apresentar com base na palavra não é eu pegar um texto da palavra de Deus e ler a metade. Tem pessoas que apresentam um texto bíblico, lê a metade dele, a outra metade esconde. Você vendo aqui, irmão, está na palavra. E aquele outro texto lá, não, aquele lá nem existe. Porque a pessoa quer defender o ponto de vista dele, não o que está na Bíblia. Aí depois começa a adorar os anjos. Anjo Rafael, anjo não sei quem. Começa a utilizar a imagem de escultura no ano 370. Os templos romanos do paganismo, você tinha lá um monte de imagem das divindades do helenismo, dos gregos. Você tinha Hefesto, você tinha lá a imagem lá do Poseidon, dos Zeus. E geralmente os gregos, eles são descendentes
de Jafé. Quem era Jafé? Jafé era o filho de Noé, que após o dilúvio e a Torre de Babel, ele vai migrar ali e subir para aquela região da Europa. Então a Europa ali, aquela região ali nórdica, Suécia, a gente tem hoje, Holanda, Países Baixos ali, eles são descendentes do Jafé. E você vai ter o Sem, outro filho do Noé, que vai ter os semitas, região ali do Oriente Médio, Israel, e você vai ter o Cã, que você vai pegar o Egito e aquela outra parte ali da Arábia, dos árabes, tá certo? Então o mundo vem daí. Então o que acontece? Os descendentes de Jafé, quando eles migram para lá, para a Europa, eles usavam barba. Da mesma maneira que os semitas também usavam barba. Então as divindades gregas, elas tinham barba. E aí os apóstolos, eles também têm barba. Nesse processo de apostasia, ficou muito fácil você simplesmente chegar na época ali e dizer assim, vamos pegar esses templos, os templos pagãos aqui, que tem a imagem de Júpiter, tem a imagem de Zeus, o pessoal tudo barbado, e vamos fazer um método de evangelismo para evangelizar os pagãos. A gente adora aqui, tira a placa da frente, não é mais templo de Zeus não, é uma igreja, para adorar a Deus. Pronto. E essa imagem? Não precisa derrubar essa imagem não. Diz que agora essa imagem aqui não é de Zeus mais não, diz que é São Pedro. Aí aquela imagem de escultura que estava lá, que era de Zeus, que era de Poseidon, que era de, sei lá, tudo que fosse divindade ali, pagã, mudava de nome, se tornava um São Pedro, se tornava um São Paulo. Mas Deus havia mandado que se utilizasse imagem de escultura? Não farás para ti imagem de escultura. Então perceba como é que as coisas aconteceram. Depois começa a exaltar Maria. Concílio de Éfeso, 431. O Concílio de Éfeso, eles disseram, não, Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus? Maria é uma mulher santa. Maria é uma mulher que é digna de respeito, de consideração. É uma mulher santa, mãe do Filho de Deus. Mas Maria não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Depois, o Papa Gregório I, em 593, cria uma doutrina, estabelece uma doutrina chamada doutrina do purgatório. Aí de onde vem as bases da doutrina do purgatório? Do espiritualismo grego também. Que existe um Hades. Existe um Hades numa região ali embaixo da terra. Tanto que lá no grego, né, tinha lá um bicho feio lá, como é que era? Esqueci o nome dele agora, tipo um cão que ficava guardando a entrada do Hades, aquela coisa toda. E aí eles pegam, trazem ali, começam a dizer, não, existe um purgatório. O sangue de Jesus não é suficiente. Você morrer, você vai tostar um pouquinho no purgatório, mais ou menos, depois você vai para o céu. Isso tem na Escritura? Não tem. Orações dirigidas a Maria depois, aí do ano 600, aos anjos. Depois, culto à cruz. Culto à cruz. Uma coisa que Lutero combateu muito, né? O pessoal andava vendendo pedaços da cruz na época de Lutero. Olha, veio comprar um pedaço da cruz. Um pedaço do cravo que crucificou Jesus. Aí você vai vendendo essas coisas. As relíquias existem até hoje. Depois começam a canonizar os mortos. Papa João XV, 995. Então veja quanto tempo esse negócio veio. Começa a vender indulgências no ano 1190. E o mais famoso vendedor de indulgências foi o Johann Tetzel. É isso? Na época de Lutero. Depois começaram a confessar os pecados para o padre, o sacerdote, em lugar de Deus. Vamos confessar o pecado para ele pode perdoar. Aí é blasfêmia. Concílio de Latrão, 1215. Depois começa a colocar a tradição acima da Bíblia. Até hoje a Igreja Católica diz isso, que a tradição está acima da Bíblia. Quer dizer, a Bíblia diz uma coisa, mas a tradição diz outra deles. Isso é tradição. Tradição é isso aqui. É o que vem sendo feito durante séculos fora da palavra de Deus e está acima da palavra de Deus, segundo foi dito lá no Concílio de Trento. Veja que loucura isso aqui. A tradição acima da palavra de Deus. Depois começam a proclamar a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Papa Pio IX, 1154. Depois vão dizer que a Virgem Maria subiu para o céu, corporalmente, em 1950. Então, tudo isso aqui é uma prova clara. E quantas pessoas acreditam nisso aqui? Quantas pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas devotas, quem sabe muito mais devotas do que eu, do que nós aqui, de fé, acreditam nessas coisas porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta.
Se o demônio lá, antes de ser demônio, ele enganou, já era demônio, um terço dos anjos, não foi? Um terço dos anjos. O QI de um anjo, eu acredito que seja bem superior ao de um ser humano. Quando Adão foi criado, Adão, nossa, o homem mais sábio do mundo, com certeza foi Adão, não foi Salomão, foi Adão. Mas a palavra diz que o homem foi criado pouco menor do que os anjos. E aí, esse anjo caído engana um terço dos anjos que já eram inteligentes. Será que os anjos eram tão bobos assim para ser enganados pelo enganador? Claro que não, mas porque o engano foi muito bem feito. Aí Adão e Eva foram enganados também. Caim foi corrompido. Aí o Ló também foi enganado. O Abraão quis ajudar a Deus, foi enganado. O Jacó, esse já era o enganador. Enganou o pai, saiu enganando todo mundo. O Saul também foi enganado. O Davi foi enganado, foi corrompido. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, também caiu, pensando que não ia cair. Não, não vou cair, eu sou o mais sábio do mundo. Começou a casar com um, casar com dois, casar com três, depois casou com um monte, depois se enrolou todinho, caiu. Pedro disse que não ia negar. Não vou negar, mas negou. Paulo saía perseguindo todo mundo, pensando que estava certo, mas estava errado, era o perseguidor da igreja. Por que será, se todo esse pessoal aqui estava enganado em alguma coisa, porque não conhecia a palavra de Deus, por que só eu, ou por que só hoje, no sistema religioso hoje, as igrejas, está todo mundo perfeito e não tem nenhum erro? Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam assim. Então, a maneira de entrar, a maneira de eu entrar no estudo da palavra de Deus, primeira coisa, humildade. Se eu entrar para estudar a palavra de Deus, para querer ensinar a Deus, meu irmão, nem vai. Eu tenho de entrar com humildade para ouvir o que Deus tem a me ensinar. Eu não posso pensar, e tem pessoas que pensam assim, infelizmente, que eu estou dentro do sistema religioso da igreja A, igreja do sei de quê, igreja do céu não sei de quê. Aqui é tudo, quer dizer, aqui é Deus, a igreja, se eu vou ler a palavra de Deus, tem uma coisa que não se fala aqui na minha igreja, a palavra de Deus está errada. Tem pessoas assim. Primeira coisa que nós vamos estudar nos nossos próximos encontros vai ser sobre a doutrina da Trindade. Nossa, doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade, ela é uma das doutrinas mais antigas que foram estabelecidas dentro do cristianismo. Só em falar nesse tema aqui, tem muita gente que diz assim, nossa, que é isso? Que loucura é essa? Que heresia é essa? Que coisa é essa? Mas a gente precisa deixar a palavra de Deus falar. Se a gente for procurar aqui, falar alguma coisa fora da palavra de Deus, eu me constituo, qualquer um que se constitui, imediatamente, automaticamente, é um falso profeta. Porque a palavra de Deus era quem fala. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa ter em mente é que em toda a antiguidade, você vai encontrar que dentro das nações, dos povos, você vai encontrar ali, nas religiões pagãs, a existência de trindades. Você não encontra trindade com Deus de Israel. Você vai encontrar trindades dentro das nações pagãs. Você vai encontrar trindade lá nos filisteus. O próprio Baal fazia parte de uma trindade. Tem um comentário aqui de um livro, Velhas Verdades sobre uma Nova Luz, página 382, dessa Marie Sinclair. Esse livro foi escrito em 1876, está aqui para você ver aí. Diz assim, geralmente, embora erroneamente se supõe que a doutrina da Trindade é de origem cristã. Veja, ela está dizendo, nossa, Trindade, só existe uma Trindade, é cristã. Ela diz assim, quase todas as nações da Antiguidade possuíam uma doutrina similar, ou seja, quase todas as nações da Antiguidade tinham uma Trindade. Tinha uma Trindade. O próprio São Jerônimo diz assim, todas as nações antigas acreditavam na Trindade. A pergunta é, por que todas as nações antigas acreditavam na Trindade? É porque elas queriam imitar a Deus? Aí você vai ter na Bíblia, quando você vai na Escritura, encontrar uma Trindade, Deus se revelando, dizendo que é uma Trindade. Então é a primeira coisa que nós precisamos entender. As nações pagãs tinham uma Trindade. Vamos lá, vamos ver isso aqui, pelo menos hoje. Sumérios. Você está vendo essa fotozinha aqui dos Sumérios? Isso aqui, ele é uma representação antiga das divindades dos Sumérios. Os Sumérios foram os que deram origem, né, ao que a gente conhece por Babilônia. Babilônia, Nabucodonosor, essa coisa toda. Então eu vou aqui e vejo os Sumérios. Quem são esses três rapazes aqui? Os Sumérios dizem assim, eles criam, o universo foi dividido em 3 regiões.
cada uma das quais tornou-se domínio de um deus. Olha, o universo tem 3 regiões, aí esse aqui mandava num canto, esse mandava em outro, esse mandava em outro. Aí o nome deles, Anu, é esse aqui, regia o céu. Olha, o céu aqui é comigo, era como se fosse a aeronáutica, o Anu, né? Aí o Enlil regia a terra, como se fosse o exército, esse aqui. E depois tem o Iá. O Iá era o governante das águas. Então o Iá é a marinha. Então veja, aqui na Trindade dos Sumérios, cada um estava no seu departamento, um regia o céu, outro regia a terra. Então era a Trindade que havia com os Sumérios. Eu tenho aqui uma citação, ó, a Enciclopédia Larousse de Mitologia. Veja, aqui a citação da Enciclopédia Larousse de Mitologia. A gente vai estar citando aqui livros, citações aqui abalizadas. Você vai poder encontrar essa mesma citação até na internet. Juntos, eles constituem a tríade dos grandes deuses. Aqui, Sumérios. Babilônia. Esse negócio aqui feio, para nem para ver direito o que é, para uma pedra, mas tem uma representação aqui. Ó. Tem uma representação aqui. A tríade de Ista. E aqui tem essa citação da Mulher Mística e das Cidades das Nações, um livro de 1876. Diz assim, veja que aqui não é citação minha. Os antigos babilônios reconheceram a doutrina de uma trindade ou 3 pessoas em um Deus. Olha só, os antigos babilônios reconheciam a doutrina de uma trindade ou 3 pessoas em um Deus. Peraí, vamos pensar um pouquinho. Se esse pessoal não cria em Deus, nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, como é que eles viam que essa conversa de 3 pessoas em um Deus? Então eles têm um Deus aqui composto de 3 cabeças, fazendo parte da mitologia. Eles usavam um triângulo. Onde é que tem um triângulo? Se você tiver uma nota de $1, você vai encontrar um triângulo lá. E tem lá dentro um olho que tudo vê. Tá bom? E eles tinham um emblema dessa trindade comunidade. Está dizendo isso aqui é o Thomas Dennis, que escreveu isso aqui. Índia. Da Índia é mais bonitinho, ó, mais colorido, né? Você tem esses 3 aqui. Na Índia também. E os Puranas. Lá na teologia dos Puranas, você vai encontrar, né, uma Bíblia hindu, 3.000 anos, tem uma passagem lá venerando esses rapazes aqui. Ele diz assim, ó 3 senhores, sabes que eu reconheço um só Deus. Peraí. 3 senhores, mas é um só Deus. Aqui é na doutrina, aqui, no Purana. Diz-me, portanto, qual de vós sois a verdadeira divindade para que eu possa recorrer somente a ele em minhas orações. Aí eles vão responder, né? Os 3 deuses. Quem eram os 3 deuses? Brahma, esse camarada aqui, o do meio, Vishnu, e depois o Shiva. As 3 divindades indianas. Aí eles vão dizer para o rapaz, ó devoto, não há distinção real entre nós. Quer dizer, tem 3 aqui, mas não tem. Olha que interessante. Ele está dizendo a mesma coisa do credo de Atanásio. Nós vamos ver isso mais à frente, sobre o credo de Atanásio, que diz a mesma coisa. Não, é 3, mas não é. Ah, então é 1. Não, não é 1, é 3. Ah, então é 3. Não, não é 3, é 1 só. Ah, então é 1. Não, não é 1, é 3. É essa a questão do credo de Atanásio. A filosofia que não tem fundamento. Não tem fundamento de validade, não tem uma substância de validade. E aqui, na divindade indiana, diz a mesma coisa. O único ser tem 3 formas. Aí depois tem um triângulo também. Essa era a divindade indiana. Aí você vai agora para a Grécia. Lembra que eu falei da Grécia? O pessoal barbudo aqui, ó. Ok. Parece com São Pedro, né? Se quiser dizer que é um São Pedro, é muito fácil de dizer. É um São Pedro, é um São Paulo, é São João. Então, Grécia. Quando você vai para a Grécia, você tem a trindade. As principais divindades gregas eram Zeus, eram Poseidon e Adonis. Né? Desses aqui. Um é Zeus, um é Poseidon e outro é Adonis. Lembrando, né? Mais um tem a ver com o mar, outro tem a ver lá com o fundo do mar e por aí vai. Então, o próprio Aristóteles, ele cria nisso também. E o Arthur Weigel, Paganismo no Cristianismo, ele escreveu esse livro, ó. Tá vendo? Não sou eu. Você pode encontrar esse livro, pesquisa no Google, Paganism or Christianity. Paganismo no cristianismo. Tem em português também, deve ter. Ele diz assim, no século IV a.C., Aristóteles escreveu. Olha o que Aristóteles dizia. Todas as coisas são 3. E 3 vezes é tudo. Aristóteles está filosofando, porque não existe isso de todas as coisas serem 3.
E vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois, como dizem os pitagóricos, tudo e todas as coisas são limitadas por 3. O fim, o meio, o início. Até hoje tem gente dentro do cristianismo, já vi gente para pregar, dizendo a mesma coisa. 3 são não sei o quê. 3 é os estados da matéria. 3 é isso, 3 é aquilo. Quer dizer, está repetindo, irmãos, uma filosofia aristoteliana, uma filosofia grega. Aí você começa a entender de onde as coisas vieram. O Aristóteles está dizendo tudo é 3, tudo é 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 3, não é 3 vezes 3, não é 9 mais aqui. Então isso aqui ele fala que compõe o número da trindade. Arthur Weigel, ele está citando isso aqui. Ele que está dizendo isso aqui, porque o Aristóteles falou. Aí eu vou para o Egito. Será que na época lá do Egito, José do Egito, tinha trindade? Claro que tinha. Olha aqui, ó, trindade do Egito aqui. Essas 3 criaturas. Quem eram esses 3 aqui? Os 3 principais da divindade do Egito. Você tem o hino Amon. O hino Amon fala que todos os deuses, você vai ter 3. Era o Amon, era o Ra e o Ptah. E não existe um fora eles. Eles têm um nome oculto, e tem o Ra, o corpo é o Ra, depois a face é o Ptah, e essa coisa toda. Isso é uma declaração de trindade. Você tem uma substância, uma hipóstase aqui que mistura tudo. Mistura tudo aqui, e é como se fosse uma coisa performática. Um é uma cabeça, o outro é o corpo, mas na verdade não são 3, são apenas um. Mais uma vez no Egito nós vamos encontrar a mesma coisa. E aqui a gente tem a referência aqui, ó. O Tronco da Árvore, volume 2, está falando sobre isso aqui. O que é isso aqui também? Outras nações você vai encontrar. Fenícios, que era a trindade fenícia. Ulomus, Ulosuros e Elium. Essa era a trindade fenícia. Trindade romana. Quem era a trindade romana? Você tem aqui, ó, os camaradas da trindade romana. Júpiter, Netuno e Plutão. Júpiter, Netuno e Plutão era a trindade romana. Aí agora a gente, no caso, começa a perceber porque os nomes dos planetas são os nomes de algumas dessas divindades. Júpiter, Netuno e Plutão. Nações germânicas, o tal do Thor, do filme lá dos Vingadores. Tinha mais 2, que fazia parte da trindade. Tem o Wodan, o Thor e o Frico. Olha só que coisa. Os celtas também tinham trindades. Então, o que quer dizer isso? Que todas as nações cananeias, aquelas nações lá que Deus mandou expulsar, lá com Josué, só expulsa, não tenha contato com esse povo, não adore os deuses deles, né? Eu não quero vocês fazendo contato com eles, senão eles vão corromperem você. Vão corromperem vocês. Então Deus tinha proibido Israel de ter contato com eles. Deus tinha proibido. Porque todos eles, além de todas as práticas que eles tinham, você vai encontrar que eles tinham uma trindade pagã. Então Deus havia advertido Israel, aqui, Deuteronômio 7, 1 a 4, fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Você vai destruir os lugares de... Então, todas as nações pagãs, elas tinham uma trindade, pessoal. E a gente está vendo aqui. E aí me veio na mente esse pensamento. Será que alguém poderia pensar que essas nações pagãs estavam imitando o Deus de Israel? Mas é claro que não. É claro que não, né? Tem 3 motivos aqui bem lógicos. Se fosse imitar algo do Deus verdadeiro, primeira coisa, elas deveriam crer no Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e não criar falsos deuses para adoração. O Deus de Israel nunca diz que ele é... As nações pagãs, elas nunca vão afirmar que a essência, elas afirmam, né, claramente, que a essência da divindade delas é trina, em todo o tempo. A gente vai ver aí, nos fenícios, nos babilônios, no Egito, em todo lugar, essas nações, os pagãos afirmam que a divindade deles é trina. E em todo o tempo, Deus ordenou que não houvesse mistura do seu povo com esses povos. Por quê? Porque ele é apenas um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é um. O problema da gente, infelizmente, o problema do ser humano, agora nos últimos dias, é que a gente lê a Bíblia, a gente lê bem claramente lá, Deus dizendo, eu sou um. Mas tem um negócio na cabeça de ouvir ali a vida inteira, e Deus diz que é um. Eu digo, não, Deus está dizendo que é um, mas aprendeu, aquele negócio está tão assim, sabe? Nem um ferro ali na cabeça da pessoa, que aprendeu a vida inteira. E mesmo lendo, eu leio, posso ler 1000 textos da palavra de Deus, Deus dizendo, olha, eu sou um só, não há outro Deus além de mim, não existe outro além de mim.
Aí Jesus vem e diz, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aí a pessoa vai procurar um texto ali escondido. Não, tá vendo aqui? Jesus está dizendo que é Deus. Peraí, que confusão é essa? A palavra é clara. Essa é a palavra, bem clara. O Arthur Weigel, que é esse egiptólogo, mais uma vez, e interessante aqui, ele crê na Trindade. Ele crê na Trindade. E o que é que ele diz aqui sobre isso aqui? Da influência dessas crenças antigas, desde a época lá de Agostinho, desde a época lá do Jerônimo e tantos outros mais. Ele fala que a Igreja Católica ela adotou a doutrina da Trindade. Olha o que ele diz aqui. Não se deve esquecer que Jesus Cristo nunca mencionou tal fenômeno, a Trindade. Por quê? Jesus Cristo era judeu. E em nenhum lugar do Novo Testamento a palavra Trindade aparece. Paulo era judeu, João era judeu, Tiago era judeu. Quem escreveu o Novo Testamento? João era judeu. Eles criam em um só Deus. Cristo nunca disse que era outro Deus, nem que Deus é um Deus tripartido. Agora veja o que o Arthur Weigel diz aqui. Ele diz essa ideia só foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, os antigos egípcios eles tinham essa influência, a Igreja teve contato com quem tinha essa influência, e essa influência entra na Igreja, que hoje é tido como verdade. Então, a Igreja primitiva não conhecia. Justino Marte. Vamos lá. Justino Marte. Você pode procurar saber quem é Justino Marte. Tá? No Google aí vai encontrar Justino Marte. Olha o que diz aqui o professor de História Eclesiástica, James Mueller. Não sou eu, James Mueller, aqui, professor de História Eclesiástica. Ele fala, nas obras de Justino Marte, e esse Justino Marte aqui, minha gente, ele viveu um tempo lá para trás, anos 150. E ele diz, nas obras de Justino Marte, enfatiza-se a pré-existência do filho, mas em relação ao pai, fala-se dele como estando após o pai, porque o filho é filho. É o pai quem gera o filho. Isso é tão bonito, isso é tão lógico. O pai gera o filho. Na doutrina da Trindade, o pai não gera o filho. Porque o filho é Deus também, e o pai não é mais pai do filho. E o filho não é filho do pai. E a gente está tão acostumado com essa confusão que a gente nem sequer questiona. Mais à frente aqui, Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, você pode ver isso aqui, Ireneus Ageste Heresis, livro 2, tal, pode procurar que vai encontrar. Ele diz assim, né, que Cristo ele está subordinado a Deus. E aí eu vou para Coríntios, Paulo diz a mesma coisa. Paulo diz que quando chegar o fim, o próprio filho vai se subordinar ao pai, para que Deus seja tudo em todos. Aí uns dias atrás eu ouvi aí um rapaz em uma igreja falando, que tem o nome Quadros no nome, dizendo, não, isso aí não é assim. E outros mais dizendo, não, é verdade. E começa a arranjar desculpas para uma coisa que está clara na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar no que Paulo falou. Pessoal, a gente vai finalizar por aqui. A gente, no nosso próximo encontro, vamos entrar aqui sobre essa história aqui, ó, de Ário e Atanásio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre quem foi Ário, quem foi Ário, e também sobre quem foi Atanásio. Ário e Atanásio eram dois bispos da igreja primitiva que viveram ali na mesma época, no 250 até no 300 e alguma coisa. E através deles foi que surgiu toda a discussão, porque o Atanásio foi quem introduziu, vamos dizer assim, a ideia da Trindade dentro da igreja. Né? Veja que quase 300 anos realmente, como fala aqui o rapaz aqui em cima, dessa ideia do Irineu. E aí a gente vai ver toda a questão envolvendo Ário e Atanásio e como começou a se desenvolver as origens da doutrina da Trindade e entrou dentro da igreja primitiva e depois se tornou a principal doutrina dentro da igreja católica apostólica romana. Então, que Deus abençoe a todos nessa noite. O convite que nós fazemos é o convite que Deus faz, que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus diz, examinai as Escrituras. É a única coisa que eu posso fazer, é a única coisa que você pode fazer, é deixar a palavra de Deus falar. Eu não posso ler a Bíblia com a ideia pronta. Eu não posso ler a Bíblia querendo encontrar alguma coisa na Bíblia para confirmar o que eu acredito. Eu tenho de ler a Bíblia, deixando a Bíblia falar. Se Jesus fala, se Paulo fala, a palavra de Deus fala claramente, eu tenho de ler literalmente o que a palavra de Deus diz. Eu não vim ler a palavra de Deus, como muitas vezes a gente lê, de uma forma assim já programada. Eu tenho de encontrar aqui na Bíblia alguma coisa para que eu veja que eu estou certo. Para que eu veja que a
O que a minha igreja diz está certo, então eu tenho de procurar. Eu vou procurar num verso, num pedaço de um verso, na metade de um verso, alguma coisa para me fundamentar. Que a gente não faça isso. Que a gente possa deixar a palavra de Deus falar. A gente está vendo aqui apenas até agora fatos históricos, coisas na história. Depois nós vamos entrar na Bíblia. Nós vamos para a palavra de Deus, aí nós vamos ver versos por versos, tudo quanto está relacionado a essa questão da Trindade e tantos outros assuntos mais, batismo em nome de Jesus, a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Nós queremos agradecer a Deus por essa noite, queremos agradecer a presença de todos os queridos irmãos, e nós voltamos, se Deus quiser, na próxima segunda.